Tá bem? Tudo certo. Graças a Deus. Tá com a voz diferente, voz de homem. Ele era um menino quando eu conheci. Agora já tá um homem feito. Ah, louco. Tô ficando velho, putz grilo. Vamos nós. Pessoal, o assunto que eu vou dar hoje, e certamente vai se estender para o próximo encontro, é um assunto que eu diria que é o mais importante de tudo na área da administração. Eu diria que é o mais importante, porque vai determinar o grau de felicidade de vocês quando escolherem uma empresa para trabalhar. Vocês vão entender isso à medida que eu vou conversando. Mas por que eu estou dando essa dica? Porque para quem acha que isso aqui é um saco, isso aqui vai fazer diferença na vida de vocês, porque de repente vocês estão infelizes, não estão entendendo por que estão infelizes, e eu espero trazer as explicações. E isso faz com que a gente saia da nossa zona de conforto e vá buscar felicidade em outro lugar, tá? Mas vamos lá. O que é tal da cultura organizacional? A cultura organizacional é a forma, a maneira como a empresa se compreende. Por exemplo, nós estávamos conversando, eu e o Antônio, agora sobre os italianos e o pessoal aqui de Novo Hamburgo. Culturalmente, o pessoal aqui de Novo Hamburgo, eles ainda vivem no tempo que as famílias tinham muito dinheiro, só que eles esqueceram que nesses 30 anos eles já quebraram. Eles hoje vivem de renda de aluguel, mas o nariz continua arrastando no teto como se fossem milionários. O pessoal de Bento, por sua vez, desde o mais humilde até o mais rico de ascendência italiana, não gosta de quem não é de ascendência italiana. Então, quando eu cheguei lá para morar, eu morei 5 anos, eu era chamado de nigri. Eu cheguei em novembro, cheguei moreno, era vindo do Rio, e eu achava que era por causa do bronze da pele. Não, o nigri, depois eu fui entender, é o não italiano. Eles não se consideram brasileiros nem gaúchos, eles não frequentam, o verdadeiro italiano não frequenta o CTG. Eles acham que isso é coisa de brazuca. Então, quem faz CTG lá em Bento é o pessoal das outras cidades que migraram para Bento para poder trabalhar na indústria local, tá? Então, isso é cultura. E nas empresas é a mesmíssima coisa. Você entra numa empresa que é brasileira, está no Brasil, mas é de origem alemã, ou uma empresa brasileira de origem japonesa ou de origem americana, e por aí vai, tem determinadas características que têm muito a ver com a matriz. E é claro que à medida que ela vai vivendo aqui no Brasil, ela também vai agregando algumas características do Brasil dentro da empresa. Então, se você comparar uma filial da Steel na Alemanha com a filial da Steel aqui no Brasil, vocês vão perceber que existem diferenças importantes, apesar de ser a mesma empresa. À medida que a gente convive, a gente vai enfrentando problemas. E à medida que a gente enfrenta esses problemas, a gente acaba criando soluções. E aí todo mundo que enfrentar aquele problema já sabe qual solução apresentar. Decisões programadas, que são aquelas decisões do dia a dia, eu já sei como resolver, porque é assim que se resolve aqui na empresa. Então, são características típicas de uma cultura organizacional. E como isso acaba sendo gerado em função de uma relação que não é uma relação da noite para o dia, leva meses para você construir essa relação, a gente sempre fala... Opa, apertei no botão errado. A gente sempre fala da cultura organizacional como fonte de conhecimento sobre se aquela empresa é a empresa certa para eu trabalhar, ou se aquela organização é a organização certa para eu trabalhar. Vou pegar 2 exemplos muito perto da gente. Instituto Federal, IFRS, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e Instituto Federal Sul-Rio Grandense, IFSU. Eu, quando entrei no IFRS, eu me surpreendi com a quantidade de colegas que tinham saído do IFSU, apesar de serem de campi próximos aqui da região metropolitana, e vieram para o IFRS. Só que coisa esquisita, por que tanta gente sai de lá? Como eu tinha vindo de empresa privada, eu tinha curiosidade. E aí, conversa com outro, eu descobri que a forma como nós todos somos professores iguais, tá? É EBTT. Ganhamos a mesma coisa. A forma como aquela organização trata os seus professores é muito diferente da forma como o IFRS trata os seus professores. Lá, você tendo ou não coisa para fazer, você tem que ficar 4 dias, 8 horas, 4 dias por semana, 8 horas por dia, parado lá.
Ah, mas e daí? E daí que eu, por exemplo, que preciso de silêncio para poder estudar e para poder publicar, fazer projeto, lá não serve para mim, porque eu não consigo. Né? Onde eu trabalho, ali no IFRS, na minha sala, tem 8 professores para 4 mesas. Quando vem os 4 é um inferno, às vezes vem 5. Porque, cara, tem sempre alguém que fala alguma coisa, ou alguém que está com algum problema e diz, pô, o trabalho não rende. Né? E as pessoas acabam pedindo redistribuição e vindo para o nosso instituto. Puxa, mas então é o mesmo instituto, criado pela mesma lei, ganha o mesmo salário, e o concurso é muito similar? E é diferente, completamente diferente o tratamento. Então, para o meu jeito de trabalhar, eu provavelmente seria infeliz no IFSU, assim como eu seria infeliz trabalhando nas Forças Armadas. Eu não suportaria receber a ordem de um cara que, em algum momento, eu acho que ele é um idiota. Eu não consigo, eu iria preso, né? Certamente passaria preso todos os finais de semana, não tenho a menor dúvida disso. O que não quer dizer que outras pessoas trabalhando nas Forças Armadas não sejam absolutamente felizes. O meu pai, por exemplo, ele não pôde entrar nas Forças Armadas na época dele, mas eu tenho certeza que ele é um cara que iria lá e ficaria muito bem. Poxa, e aí? E aí, camaradas, não é que não existe, e eu já estou me adiantando um pouco, não existe uma empresa certa ou o cara certo. Existe a empresa certa com o cara adequado para ela. Então, antes da gente mandar currículo para alguma empresa, a gente tem que investigar se aquela empresa tem a ver contigo, com o teu perfil. Eu, por exemplo, gosto de liberdade, eu gosto de autonomia para tomar decisão, eu gosto de gente que me deixe pensar e criar ideias. Uma empresa que me obriga a trabalhar de 8 a 5 e tem que fazer aquela entrega básica para ver se eu estou atingindo meta, é o tipo de empresa que não me atende. Então, eu trabalhei em um hospital que eu tinha um horário que eu não obedecia o horário, porque eles entendiam a minha maneira de trabalhar e eu chegava lá às 3h30 da manhã. Ah, mas por quê? Cara, porque eu precisava pensar os meus setores. De 3h30 até as 6h30 eu conseguia pensar o setor e o telefone não tocava. Então, eu tinha 256 funcionários abaixo de mim. Eu tinha vários setores. Como é que a gente faz para deixar de ser apagador de incêndio? Pensar o setor no médio e longo prazo. Mudar processos, repensar a estrutura do hospital e por aí vai. E das 6h30 em diante era o inferno de Dante, porque o telefone tocava o dia inteiro e era sempre pepino. Ninguém telefonava para me dizer eu te amo. Todo mundo tinha um pepino diferente. Então, você ficava com a cabeça cheia. Alguém enchia meu saco que eu chegava às 3h30, nem tocava no assunto, eles sabiam que era o meu jeito. No hospital anterior, nem pensar em chegar de madrugada, porque as pessoas ficavam muito nervosas com alguém que era gestor, chegava de madrugada, porque os hospitais, na verdade, são 4 hospitais diferentes. São 4 turnos, como assim nas indústrias, são 4 turnos, são 4 empresas diferentes. E aí eles ficavam muito nervosos se eu chegasse lá de madrugada. E às vezes eu chegava, mas eu chegava quietinho para ninguém ver que eu tinha chegado. Tá, e aí? E aí que a cultura impacta até no quão flexível a gente é para encarar as mudanças que estão por aí. Essa pandemia, por exemplo, foi uma loucura, um teste para tudo quanto é empresa, desde aquelas conservadoras de milênios atrás, como Gerdau e RBS, até outras mais modernas, que entenderam que precisavam criar e ser flexíveis e dar flexibilidade para os seus funcionários. A Gerdau não é mais a mesma empresa que era há 2 anos atrás. Ela mudou completamente a maneira de trabalhar, porque ela entendeu que ou ela mudava, isso antes da pandemia, ou ela ia quebrar. A pandemia só fez acelerar o processo. Tá, e o que a gente tem a ver com isso em termos de estudo? Bom, os pesquisadores da época, na década de 70, perceberam que a indústria automobilística japonesa estava dando um laço na indústria automobilística mundial, principalmente na americana. Eles viram que um país pequenininho, eu não sei se vocês sabem, o Japão, na verdade, não é uma grande extensão de terra. São várias ilhazinhas, são mais de 100, algumas não tem nem gente morando, e que eles não têm uma mina de aço lá para produzir carro. Tudo tem que vir de fora, então não pode ter desperdício. E como é que esses camaradas conseguiram passar a vender carro na década de 70, que acabou com Detroit, que era a capital do automóvel do mundo? O que eles faziam de diferente para derrubar uma empresa pujante americana que já vinha há mais de 70 anos ganhando mercado? Como é que em tão pouco tempo ela conseguiu superar tudo isso? E nessa história de estudar, eles se mancaram que a grande mudança foi nas relações de trabalho.
Bom, vocês talvez já tenham estudado o sistema Toyota de produção na faculdade, e é muito comum os professores dizerem, e as pessoas dizerem de modo geral, que tem que entender que havia cultura oriental, e é por isso que o sistema toyotista deu certo. Isso é mentira, tá? Isso é uma bobagem do tamanho de um bonde. Na década de 50, os funcionários da Toyota e das demais empresas japonesas fizeram uma greve que durou até, eu não sei se durou 10 anos, em que eles queriam melhores salários. E o patrão japonês dizia assim, olha, eu te pago pouco, mas você sabe que depois eu vou contratar teu filho também. Então todo mundo vai ganhar pouco, mas todo mundo vai ter emprego. E é isso que vai ser. Só que os japoneses entenderam que para poder superar as empresas europeias e americanas, eles precisavam fazer com que o operário fosse comprometido com o sistema produtivo, porque ele não podia ter desperdício. Como tudo era importado em termos de matéria-prima para produzir, ele não podia desperdiçar parafuso, prego, porca nem chapa de aço, de jeito nenhum. E toda vez que desse um pequeno defeito na linha de produção, o empresário japonês precisava que aquilo lá fosse parado, a linha de produção fosse parada, para o problema ser resolvido e não uma peça com defeito para frente. Os operários se revoltaram e disseram assim, olha, negativo, vocês estão querendo que a gente trabalhe mais, sem ganhar nada a mais por isso, e dê mais lucro para vocês? Negativo, 10 anos. Pois no final de 10 anos, os patrões japoneses ganharam a parada. Ganharam a disputa, a greve terminou, só que os empresários japoneses se deram conta de que, na verdade, não havia um vencedor de fato. Eles ganharam porque eles detinham um poder econômico e os operários, todas as suas economias já estavam estranguladas, eles tiveram que voltar a trabalhar e aceitar o que os patrões então estavam oferecendo em termos de salário. E eles se deram conta de que ou eles passavam a envolver o operário e fazer o operário se tornar comprometido no processo produtivo, ou eles não iam conseguir se diferenciar do resto do mundo, iam conseguir continuar tendo um desperdício. Ou seja, eles acabaram com a relação fordista, que é aquela que o operário não era pago para pensar, alguém planejava e ele executava, para um operário que tinha que fazer e pensar. Isso mudou completamente a forma dos japoneses trabalharem, e é daí que surgiu o sistema Toyota de produção. Então, por favor, toda vez que vocês ouvirem de que o sistema Toyota de produção deu certo porque eles são orientais, isso é balela, tá? Tá cheio de outros países asiáticos que o sistema Toyota não deu certo ou foi mal implementado. Só para citar um fácil para vocês saberem, a Hyundai. Então, ele foi resultante de uma greve de 10 anos que houve uma mudança de cabeça tanto do empresário quanto do operário. E aí, se alguém quiser saber um pouco mais, eu recomendo firmemente, na minha opinião, é o melhor livro sobre cultura, sobre gestão e sobre sistema Toyota de produção que eu já li na vida. Nunca vi igual, tá? É um livro de 2010. É O Nascimento do Lean. Está lá no slide, não precisam copiar agora. É uma entrevista de alguns autores com os fundadores do sistema Toyota de produção. E muitas vezes eles falam sobre cultura ali no livro, e várias vezes o Ono, que é o cabeça grande do sistema Toyota de produção, Taishi Ono, eles perguntam assim, mas como mudar a cultura de uma empresa? Tempo, leva tempo. Você não consegue fazer ligeiro. É tempo, demora. Mudar a cabeça das pessoas demora. Assim vai, tá? Mas também tem que vir de cima para baixo, né? Senão a cultura não consegue entrar na empresa. Não, eu entendo o que você está falando, mas não necessariamente, tá? Foi ótima a tua colocação. O que acontece? Quando a mudança vem de cima para baixo, ela é mais facilmente implementada. Quando que isso não dá certo? Quando esses caras lá de cima têm um discurso, mas na prática, não. Então, só para trazer um próximo da gente, tá? Eles adoram nos chamar de colaboradores. Se tem uma palavra que me irrita, é essa: colaboradores. A outra palavra que eles costumam usar também, que são canalhas em dobro, é parceiro. Você já viu uma parceria onde você entra com tudo e eles entram com nada? Isso não é parceria, tá? Então, é o que os empresários fazem. Eles têm esse discurso de fazer pesquisa de clima organizacional, que é uma coisa que a gente vai falar também nessa disciplina, para saber o que você pensa ou deixa de pensar.
mas quando a pesquisa não dá o que eles querem, eles escondem os resultados e não implementam nenhuma mudança. São calhordas. Todo empresário é assim? Não. Empresário brasileiro, de um modo geral, sim. Principalmente os medíocres. Empresário bom, empresa boa, ela pergunta sabendo que pode vir alguma coisa errada. E se vier alguma coisa errada, eu tenho que dizer, olha, nós estamos mal nisto aqui. Vamos fazer um plano de ação, vamos levar 2 meses, 6 meses, 1 ano, mas justifica para as pessoas, olha, vocês falaram, a gente ouviu, e isso aqui precisa de tanto de investimento, não é tão ligeiro assim, vamos colocar no nosso orçamento e vamos executar. Isso é uma empresa honesta. Empresas assim são muito poucas no Brasil, lamentavelmente. Aqui, para o orgulho da gauchada, nós temos 3. Randon, desculpe, as 3 que eu conheço, tá? Randon, Marco Polo, essas 2 são nacionais, e a John Deere, que é de fora. As 3 respeitam o funcionário e querem, de fato, saber o que o funcionário pensa e implementar as mudanças necessárias. As demais... Opa. A John Deere é americana ainda ou é holandesa? É americana. A New Holland, que é holandesa, né? A New Holland é holandesa, isso aí. Da New Holland eu não sei nada, então eu prefiro não falar, tá? Só um instantinho. Tem que botar 2 porquinhos pro banho. Bom, tem um autor, não sei se alguém aí pretende fazer concurso, se alguém pretende fazer concurso, um autor que cai na área de administração, na área de gestão, esse aqui, o Schein, com o trabalho de 1992. Ele está vivo ainda, esse é o primeiro e mais conceituado trabalho dele, e ele fala o seguinte, que toda a cultura organizacional é representada por artefatos, pressupostos e valores. A gente vai esmiuçar isso mais, e é extremamente importante que vocês prestem atenção, principalmente na aula de artefatos, porque é onde a gente saca se a empresa que a gente está fazendo entrevista é uma empresa que a gente vai ser feliz ou não. Depois, quando chegar lá, eu explico mais, tá? Bom... Ô, professor, só um adendo. Isso tá, a questão é tranquila, né? Tu achar uma empresa que tu se adapte. Mas aqui no Brasil a gente usa mais isso na questão, né, de se adaptar com a empresa, né? Questão de não ter oportunidade, né? Às vezes. Não entendi, vamos lá, como é que é? Às vezes a gente não tem a oportunidade de escolher a empresa, né? A gente tem que se adaptar com a empresa. Não. Então, tá, legal. Nós estamos numa época, eu diria assim, de 2014 para cá, a gente não está escolhendo nada. Tá? Se a gente é muito diferenciado, a gente até consegue escolher. Tá? Aí as empresas vão encatar a gente, até as estrangeiras. Se a gente ainda não conseguiu se diferenciar no mercado, a gente não pode escolher. Vocês estão absolutamente, a gente não pode escolher nada, a gente é escolhido. A maior canalice que fizeram nesse país aqui foi fazer uma reforma trabalhista em novembro de 2017, com o seu Temer, em que o patrão passou a ter escolhas e o empregado passou a ter escolha nenhuma. Mas era preciso mudar a legislação trabalhista? Era, mas não numa época que você não tem emprego. Porque se um patrão me oferece algumas condições que eu não aceito, eu vou e procuro uma outra empresa. Numa época que não tem emprego, eu me sujeito. Então tem muita gente aí ganhando muito pouco ou nada, justamente porque está nessa situação de se vira malandro. E isso não é só aqui, tá, pessoal? Não fugindo do assunto, mas é do mesmo assunto. Nos Estados Unidos, o Obama fez o Obamacare, né? Era um plano de saúde, ele entendeu, o governo na época entendia que todo americano deveria ter um plano mínimo de acesso à saúde. Se vocês não sabem, caso algum de vocês vá parar nos Estados Unidos e caia doente no hospital, vocês vão ter uma conta enorme, vão passar a vida inteira pagando, se é que não vão se matar depois, que isso também acontece. O Obamacare se decidiu que as empresas pagavam um pedaço desse plano e o funcionário pagava outro pedaço desse plano. Quando entrou o Trump, ele tentou acabar com o Obamacare e não conseguiu. Então ele instituiu uma pequena mudança que era o seguinte: se você está nessa empresa que você tem o Obamacare, você vai continuar tendo o Obamacare. Se você quiser mudar de empresa,
na nova empresa vai ser nas novas regras, onde nós, governo e a empresa não pagam nada. Então, o que aconteceu com o funcionário americano? Ele passou a se sujeitar a ser explorado pelo emprego atual, porque ele sabe que se ele sair, ele e a família dele vão ficar desassistidos. Tá? Isso é a realidade hoje ainda. O Biden assumiu agora, ainda não mudou essa condição. Mas essa lei é uma lei canalha. Tá? Então, sacanagem existe em qualquer lugar do mundo. Aqui não é diferente. Tá, pessoal? E só completando a outra coisa que nós estávamos discutindo antes, se é de cima para baixo ou de baixo para cima, a mudança de cultura. Quando é de cima para baixo, se for um discurso honesto, é mais fácil. Muitas vezes a mudança acontece de baixo para cima. Por que isso? Porque quem está na linha de frente, quem tem contato direto com o cliente, consegue perceber as mudanças de vontade do cliente mais rapidamente que a alta gestão, que tem contato direto com o cliente. E quando eu tenho contato direto com o cliente, eu vou colocando devagarzinho as necessidades de mudança, claro que leva um pouco mais de tempo, que acaba contaminando a empresa como um todo, ou ela faz isso ou ela quebra. Como é que algumas empresas do mundo resolveram esse problema? Pasmem, o que eu vou falar agora, talvez vocês não acreditem, mas a Amazon, que é a primeira empresa a vender coisas pela internet, há 2 anos atrás comprou uma rede de supermercados nos Estados Unidos, loja física. Ué, mas o que eles querem com loja física? Muito simples, eles querem ter contato direto com o cliente, eles tinham perdido isso. E eles perceberam que eles estavam perdendo dinheiro, porque eles já não conseguiam, com as pesquisas já não captavam mais as mudanças de comportamento do consumidor, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eles não sabiam que outros produtos eles poderiam vender na Amazon que talvez fosse desejo dos clientes. E tendo contato direto na loja física, eles passavam a conseguir melhorar a sua relação com o cliente. E quem faz isso hoje em dia aqui no Brasil, para quem mora aqui na região do Vale do Sino sabe, são as lojas de calçados com seus outlets, as chamadas lojas de fábrica. Eles não fazem isso para vender sapato e ganhar dinheiro com a venda do sapato, nem se iludam com isso. Antigamente, pessoal, há 20 anos atrás, havia apenas 2 coleções de sapato por ano. Hoje em dia são 6, é uma a cada 2 meses. E como é que eu sei o que o meu cliente está querendo? Se eu tenho uma loja de fábrica, que eu não tenho intenção que ela concorra com os meus outros clientes, lojas de sapatos, eu tenho uma loja de sapatos ali em que o funcionário da loja de fábrica é meu funcionário. Toda vez que um cliente disser, olha, esse salto não está legal, esse tipo de ponta do pé, que agora não me lembro mais o nome, a ponta do sapato, é num desenho que me machuca o pé, ou esse negócio machuca o tornozelo, eu vou passando essas informações para a fábrica e a fábrica vai remodelando os seus sapatos para cair no gosto do freguês. Então foi uma forma de chegar no cliente. Por quê? Porque a linha de frente consegue ouvir. Sérgio, mas eu trabalho numa empresa em que o dono não pensa assim e não deixa ninguém lá de baixo falar. O que você me diz? Eu te digo que essa é uma empresa que tem pouco tempo de vida. Se alguém não entendeu, é só pensar o que aconteceu em termos de pandemia. Mudou o comportamento do consumidor. E mais ainda, tem cheio de guri aqui de 18, 20 anos, 22 anos. Mudou o perfil do consumidor completamente. Tanto é que 6 montadoras no Brasil já fazem aluguel de carro novo. Como aluguel de carro novo? Você faz lá uma assinatura e você consegue trocar de carros de tempos em tempos, o carro não é teu, você aluga. E é para pessoas que usam muito, tá? Só para essas que vale a pena. Em vez de você ter a depreciação do carro, que você perde dinheiro e está sempre trocando de carro a cada 2, 3 anos, fazendo essa assinatura, você vai pagar lá um X de aluguel, dependendo do carro, R$1.200, R$2.000 por mês, e você vai estar sempre com o carro inteiro, não vai ter mais despesa de manutenção com o carro e outras cositas mais. Poxa, e isso vale a pena? Vale, porque a gurizada de hoje não quer mais ter carro. Se eles querem um carro, ou eles alugam, ou eles vão de Uber. Eu sou do tempo que a gente andava com chaveiro pendurado no cinto para mostrar para os outros que a gente tinha carro. As pessoas faziam questão de rodar o chaveirinho do carro no dedo para mostrar que tinha um carro. Quando vieram aquelas chaves canivete, mas nego adorava jogar em cima da mesa. Olha, carro novo. Tá? Então, mudou. A turma de hoje não se preocupa mais nem em ter casa própria. Mas por que isso? Porque a turma de hoje entende que eles não vão trabalhar 30 anos numa empresa. Aliás, nem nós vamos mais.
A turma de hoje entende que de 3 a 5 anos, se eu não tiver chance de ser promovido, eu vou mudar para outra empresa que não necessariamente será mais nessa cidade. Então, eu não vou mais comprar uma casa, eu vou alugar alguma coisa, porque pode ser que daqui a 3 anos eu tenha que mudar de cidade. E tentar vender é muito difícil, é mais demorado e me prende, que eu não quero mais. Se as empresas não notaram isso, estão lascadas. Tá? Isso é verdade. Lamentavelmente, para um monte de gente. O pontapé inicial desse sistema de alugar um carro não foi mais ou menos parecido que a Toyota faz, da recompra garantida do veículo. Por exemplo, daqui 4 anos, 3, 4 anos termina de pagar e eles te pagam um valor, vamos dizer assim, bom de mercado para te adquirir outro veículo deles? Não, pontapé inicial? Não, na verdade, essa foi uma técnica para evitar perder o cliente fiel. Tá? Fazendo com que esse cara continue não mudando de marca. A Toyota tinha grande preocupação que aquela pessoa experimentasse outros gostos e abandonasse, certo? E esse sistema atual, eu não tenho a posse do carro, mas eu não tenho o custo da depreciação. Então, para quem usa muito um carro, tipo um vendedor, tipo um empresário que roda muito, o aluguel é uma excelente opção. Tá? Sim. Eu, por exemplo, eu não compro carro zero. Eu só compro carro da Movida ou da Localiza. Por um motivo muito simples. Agora... 30% não tá dando a menos, no mínimo. Você sai da concessionária, um abraço, já perdeu 5 pila ali, né? Então eu costumo comprar carros de 22, 23 mil quilômetros. Lamentavelmente agora eu me estrepei, porque o meu modelo de carro, eu sou miserável para carro, tá? Eu não gosto de gastar dinheiro com gasolina. Então é tipo Logan, carro assim, 1.0, 1.6. Os meus carros estão sendo usados por Uber. Daí que os carros que estão à venda na Localiza e na Movida são carros que agora estão com 50 mil quilômetros e não são mais da faixa que me interessa. Não são mais, não. Tá? Então, daqui a um tempo eu tenho que repensar isso, mas por enquanto vou segurar o meu. Eu troco de carro quando as rodas já estão caindo. Eu uso tudo que eu posso. Tá? Eu não saio trocando porque o vizinho tem um carro melhor do que eu. Não estou nem aí pro vizinho. Ele não paga as minhas contas. Eu prefiro ter uma casa boa do que um carro cheio de nhenhenhé. Mas isso sou eu, tá? Não quer dizer que eu esteja certo, é só o meu estilo. Eu tenho horror a gastar dinheiro com combustível e tenho horror a correr o risco de ser assaltado porque eu estou com um carro acima das minhas posses e também não quero ter um carnê de banco no meu porta-luvas. Eu compro o carro e ele é meu e eu não devo nada a ninguém. Mas são perfis. Professor, só voltando um pouquinho ali naquela parte cultural ali, pelo que eu trabalhei em bastante empresas, a mais difícil de a gente trabalhar é a empresa familiar. Essa, sim, é uma empresa assim, que tu não consegue implantar praticamente nada e o dono, filho do dono, o cachorro do dono, o papagaio do dono, sempre vai dar um jeitinho de te botar para escanteio ou até mesmo te humilhar para depois, mais tarde, ele dizer que é a ideia dele. Cara, você está absolutamente certo. Pequenas empresas são isso mesmo, e eu diria até, para não fugir muito, uma grande empresa chamada Gerdau era assim até 2 anos atrás. Mas, e aí, em compensação, também trabalhei em empresas pequenas, onde o meu maior crescimento profissional foi aonde eles te dão uma carta branca e acreditam que tu é capaz e tu consegue fazer um bom trabalho e crescer profissionalmente. Claro que chega a um teto que chega uma hora que tu dali tu não passa. Aí era aquilo que tu tem que ir adiante, né? Aí, em compensação, você aprendeu um montão de coisa. Sim. E está preparado para o mercado. Olha só, cara, é assim, então, já que tu estás usando esse exemplo, vou usar um outro um pouquinho diferente. Eu trabalhei num hospital aqui no Rio Grande do Sul, que eu cheguei até o cargo máximo que eu poderia chegar. Eu só poderia subir de cargo e virar diretor se eu virasse maçom. E eu queria ser promovido pelo meu mérito, não por ser maçom. Então, o que eu fiz? Eu mandei currículo e... Tchau. Né? Quando cheguei com o meu pedido de demissão, não, vamos reconversar, você vê o que, senhor? Eu estou aqui há 5 anos, agora que vocês vão conseguir me enxergar? Não, né? Então, tocar o mundo, até hoje sou amigo, preciso de alguma coisa, a gente se fala, mas a gente tem que ter respeito. Claro, de novo, eu trabalhava num ramo que tem sempre emprego. Tá? O hospital, falta gente para trabalhar, porque ninguém aguenta. Né? Então, como é um trabalho sob pressão constante, muita gente fica lá 6, 7 meses e pula fora, porque é só porrada.
Hospital que tem SUS aqui no Sul, então é isso vezes 10. Tá? Vamos lá. 3 autores, o Sherman Horner, Hunt e o Osborne, tentaram responder um questionamento lá no final da década de 90. Tá, e aí? Ok, o que cultura tem a ver a ponto de eu ter que estudar esse troço, né? Por que isso vai fazer diferença? Bom, primeira coisa importante de estudar cultura é que eu começo a entender quais são os limites dentro da organização. É o que você estava falando agora. Até onde eu tenho chance de subir? Quais são as normas que vigoram aqui dentro que as pessoas sabem? Quais as normas que a boca pequena, aquela que a gente ouve falar que é assim que funciona? Eu citei o exemplo da Gerdau, porque na Gerdau só subia para a presidência alguém da família Gerdau. Ou era Johann Peter ou era Gerdau. Tinha que ter um sobrenome desse. Isso mudou, porque o que assumiu como presidente, como CEO, ele percebeu que os diretores dele, que não eram da família, trabalhavam muito menos do que ele queria ter qualidade de vida. E ele sentou-se com os demais membros da família e resolveram profissionalizar a gestão. Então ele foi para o conselho, apesar de ser um cara novo, e botaram um profissional. E esse profissional veio com uma cabeça de fora, em que ele queria oxigenar as relações. E isso significa respeitar as pessoas e permitir que elas subissem em termos de cargo. Eles fizeram um trabalho fantástico agora durante a pandemia com seus funcionários, de apoio real. Eles vieram de uma crise enorme na queda de preço na época, em 2014, conseguiram se levantar, agora vão ganhar muito dinheiro por causa da China, então eles devem estar rindo agora porque estão com os bolsos cheios, tá? Aquele bagulho que fizeram lá em Santa Rita para o cara poder correr de caixa quando estava afim de helicóptero, lembram? Velopark. Velopark, aquilo era o assinte do assinte, né? O cara gostava de correr de carro, como não podia correr na rua, construiu aquela fase da Gerdau acabou, né? Hoje eles respeitam o dinheiro, e eles já viram que o dinheiro pode fugir rapidamente quando o mundo entra em crise. E eles perderam um bocado de dinheiro naquela época. Claro, a empresa perdeu dinheiro. Rico nunca perde dinheiro, né, gente? No máximo que eles saem de trilhardários para milionários, mas pobres eles não ficam. Que não me deixe mentir o Ike Batista. Deixou. Bom, outra razão que eles apontam, que os autores apontam. Quando eu sei como funciona a cultura organizacional, independente da onde eu trabalho na organização, eu já sei como eu devo responder ao meu cliente dentro de uma situação inusitada. Então é aqui que eu dou como exemplo, uma pessoa que está no telemarketing, não tem como adivinhar o que a pessoa do lado de lá vai falar antecipadamente. Mas quando eu já sei se a empresa respeita o cliente ou não, eu já sei como responder da forma adequada para não gerar problema. E aí eu consigo argumentar com esse meu cliente. E quando eu tenho uma cultura organizacional bem resolvida, eu começo a contratar pessoas, e aí o pessoal de recrutamento e seleção tem um papel preponderante, que tenham a ver com aquele perfil de pessoas que eu preciso. Então, agora a moda atual, e eu falo que é moda porque é modismo, é aumentar o número de mulheres no cargo de comando e aumentar o número de negros, transgêneros e outras possibilidades que tem, que hoje não estão, deficiências diversas, que não estão lá dentro da empresa em cargos maiores. Não em cargo operacional, cargos maiores. Por que é moda? Porque isso pega bem para a imagem, tá? Mas isso é um erro, pessoal. Quando eu tenho diversidade na empresa, eu tenho formas diferentes de olhar a mesma coisa, e eu começo a criar produtos novos e serviços novos para faixas de público que hoje eu nem imagino. Vocês devem ter visto já a propaganda do Omo concentrado, família grande. Bom, aquilo foi inventado há 10 anos atrás para ser vendido nas comunidades carentes lá do Rio de Janeiro e de São Paulo. Favelas. O Omo sempre foi um produto para a elite. E o mais pobre, aquele que morava na favela, não podia ter acesso àquilo. Ora, como as áreas de serviço nas favelas de Rio e São Paulo, elas dão de fundos umas para as outras, eu sempre sei que tipo de produto de limpeza o meu vizinho tem. Quando eu passei a poder comprar um concentrado que eu conseguia diluir e durava muito tempo, eu mostrava para o meu vizinho que eu estava melhor de vida do que ele. Em função da crise, eles ressuscitaram. Isso não surgiu agora, isso surgiu lá atrás. Mas era para um segmento específico. Por que o Omo se mancou disso? Porque uma parte da Unilever se bancou que havia um perfil de público que não estava sendo atendido. Vocês devem estar vendo muita propaganda hoje da Natura,
e do Boticário para a população negra com produtos específicos. É porque começaram a colocar gente de vários estratos sociais diferentes dentro das empresas. E disseram, olha, o produto que vocês vendem não serve para o cabelo da gente. Começa a pesquisar e desenvolver um produto específico. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso diversificar o meu Deus do céu, hoje as palavras estão me fugindo todas. Portfólio? Portfólio, obrigado, Deus lhe pague. Bom, a Smirsic, essa é uma mulher, tá? Ela diz o seguinte, que a cultura pode ser dividida em duas formas de ser pesquisada. Uma cultura como uma variável, algo que pode ser, algo que a organização tem, que pode ser manipulada, mudada a qualquer hora, e algo que a organização é. O que tem vencido a segunda opção? É algo que a organização é. Porque se deram conta de que, na verdade, ela não é tão fácil de ser mudada. Como eu disse antes, às vezes a alta gestão fala que quer fazer alguma coisa, mas no dia a dia ela não muda de fato. Uma alta gestão que quer incluir mais mulheres na cadeia de comando, ela tem que começar a olhar a mulher como um ser tão produtivo ou mais do que o homem. E eles estão colocando hoje mulheres apenas para atender a uma necessidade dos acionistas de ver que aquela é uma companhia que pratica diversidade. Eles não fazem isso de coração. E isso é um erro, é uma estupidez, porque as mulheres têm uma qualidade em relação aos homens, e quem é casado sabe disso, que elas são hiperdetalhistas. E muitas vezes a qualidade de um produto ou serviço está no detalhe, que elas conseguem perceber e nós não. A gente não sabe nem que cueca está vestindo, ela sabe até a calcinha que a outra amiga vestiu há 3 dias atrás. Ela sabe que sapato já foi usado, a gente não sabe nada. Então, esse tipo de perfil tem que começar a ser melhor utilizado nas empresas. Bom, para não deixar vocês confusos, vamos lá. Extremamente importante que quando eu crio um sistema de valores para que a cultura seja implementada dentro da empresa, que eles estejam lá dentro, que a gente só no olhar já consiga se entender. É que nem o pai e a mãe da gente, quando a gente era criança e vai na casa de alguém, ou alguém vai na nossa casa, que só com o olhar a gente para de mexer, porque sabe que aquele é um olhar reprovador. Nas empresas é a mesma coisa. A convivência e só a troca de olhares já faz com que a gente consiga perceber que tem que mudar o nosso comportamento naquele momento, ou tem que ficar em silêncio em determinado momento. Sobretudo é a forma que as empresas encontraram para fazer com que as pessoas se identifiquem como parte de um time. Levando para o lado do futebol. Para um cadinho que eu fiz bobagem aqui. Levando para o lado do futebol. Vocês já se deram conta de que o Internacional, por favor, eu não gosto de futebol, tá? Então, antes que os gremistas me apedrejem, por que o Internacional, que estava com um técnico que falava um espanhol que ninguém entendia, precisava de um tradutor, e que fez o Internacional ganhar, quando ele foi embora, entrou um outro, que é o Joel, né? Joel ou é o Abelão? Eu nunca sei o nome desse cara. Abel Braga, né? Abel. Que já é um cara antigo, está com quase 70 anos, perdeu muito no começo, e o pessoal dizia, foi um erro. Trouxemos o cara errado. E de repente o cara começou a ganhar. Isso tem a ver com cultura, tá, pessoal? Deixa eu só dar um... Um time de futebol é feito de vários pequenos grupos. Eu tenho o grupo dos evangélicos, eu tenho o grupo dos caras que adoram festa, eu tenho o grupo dos solteirões, eu tenho o grupo dos casados, eu tenho o grupo dos gays, eu tenho todos os grupos ali dentro. Cada grupinho desses tem um líder. É um líder natural. É aquele que joga mais, é aquele que a imprensa mais bajula, mas o fato, cada grupinho tem um líder. E o que é o capitão? O capitão é aquele que conhece de cada grupo quem é um líder. Então, eu, técnico, tenho que escolher muito direitinho esse capitão, porque esse capitão tem que ter trânsito com esses vários líderes. O que o Joel deve ter feito? Conversado muito com os líderes desses pequenos grupos e mostrado um caminho que até então ninguém estava enxergando.
E aí eles começaram a ganhar. E, para minha surpresa, ganharam até do Grêmio, que eu achei que iam perder, porque estão perdendo do Grêmio há tanto tempo que iam perder de novo. E ganharam, segundo o Renato, foi roubado. Se eu não sei, eu não vi o jogo, não tenho saco para ver futebol. Mas o fato é que, quando eu consigo perceber os pequenos grupinhos, eu consigo entender a forma como eles pensam. E quando eu consigo perceber a forma como eles pensam, eu consigo manipular. Puxa, Sérgio, o que você está querendo dizer com isso? Quer dizer que nossos chefes nos manipulam? Ah, sem dúvida, cara. Os nossos chefes nos manipulam, sim. Eles, quando são inteligentes, eles nos vendem um peixe que, se a gente não for esperto, a gente compra achando que está lá vestindo a camisa da empresa, mas na verdade a gente está fazendo o trabalho e não vai ser reconhecido por isso. Como bem disse um de vocês, não é raro um chefe roubar nossa ideia dizendo que a ideia é dele. Não sei se É verdade isso. Aconteceu isso há pouco tempo. Agora, com um colega meu aqui, ele se engajou com a empresa para fazer para ser promovido, chegou na hora, o chefe foi promovido, largou o barco e ele se afundou. É dose, cara. Comigo, eu tinha uma chefe que era exatamente assim. Eu tinha as ideias, ela fazia questão de que eu expusesse para elas, e ela expunha essas minhas ideias para o conselho, dizendo que era dela. E aí eu passei a mandar por e-mail. Então, eu não tinha mais só a verbalização, mas eu tinha um e-mail com a minha ideia e eu copiava escondido o chefe dela. Isso aconteceu comigo, até foi uma surpresa quando a minha chefe saiu na outra empresa que eu trabalhava. E ela falava, né, chegava, cheguei na reunião, falei que foi tu que fez, não sei o que lá. Daí um dia ela saiu, daí me chamaram pra reunião, chegou no dono da empresa lá, tu que é o Antônio, assim. O que tu aprendeu com a Andréia? Porque ela que tinha as ideias. Não, vamos lá. Tá aqui, ó. Eu fazia todos os seus trabalhos aqui. Ah, mas esses trabalhos ela falou que ela fazia. Como é que é isso? Não, vou provar pro senhor o que eu fazia. Ó, aqui isso aí tá o gráfico, aqui isso aí tá o coisa, aqui isso aí tá o dado. Então, acontece muito. Às vezes até se engana com a pessoa, né? A pessoa dócil, às vezes, é que faz estimular pra te... É lamentável, caras, mas isso acontece, inclusive, com pseudos amigos que a gente tem na empresa, tá? Então, cuidado. Quando vocês tiverem uma grande ideia, não saiam dividindo com todo mundo. Guardem para vocês e exponham de maneira aberta para mais gente ouvir que são vocês que estão falando. E aí aceitem as contribuições depois, porque sempre tem alguém que tem uma contribuição para dar, tá? E melhora o nosso projeto. Mas não sai divulgando as suas ideias, porque tem sempre algum sacana que tem inveja e acaba até passando a perna. Isso é comum ao extremo. Acontece no serviço público, que a gente não ganha um tostão a mais por isso, imagina na empresa privada. Bom, automaticamente, se a cultura mostra como a gente vai se sentir em termos de empresa, ela também vai determinar a forma como nós somos tratados. E eu gosto de citar muito a Lojas Colombo. Não sei se vocês já tiveram chance de fazer alguma compra na Lojas Colombo, mas eu já, e eu prometi a mim mesmo que eu jamais vou comprar lá de novo. A Lojas Colombo, onde a prestação é um tombo? Essa eu não conhecia. Mas basicamente é assim, ó, eu tenho dificuldade de comprar produtos pela internet sem ver o produto fisicamente, tá? Pessoalmente. E aí eu vou nas lojas e olho. E é claro, eu vejo o preço daquelas coisas antes de ir na loja e tento negociar com o vendedor, que eu prefiro negociar com um ser humano do que negociar com uma máquina. Porque a máquina não vai negociar nada comigo, inclusive. E aí, nas Lojas Colombo especificamente, você vê que os vendedores são muito tristes. Eles geralmente têm cara de deprimidos. E a razão é muito simples. O maior concorrente que o vendedor da Loja Colombo tem é o seu próprio site. A margem de negociação deles é muito baixa. E aí depois, se vocês olharem os valores da Loja Colombo, que está aí no site deles, vocês vão ver que o respeito ao funcionário é uma das coisas principais. Como o respeito aos funcionários é uma das coisas principais, se o pobre do cara que vive de comissão não consegue ganhar comissão, o que o próprio site quebra. Isso é tão verdade, pessoal, e essa é uma empresa familiar que serve de exemplo do que não se deve fazer, é que as Lojas de Colombo já quebraram várias vezes. Já teve vários presidentes externos que substituíram o seu Colombo para ver se consegue levantar a empresa, mas acontece que ele tem uma política de pagar mal aos seus vendedores, aos seus funcionários,
e explorar demais os seus gestores. E a coisa não rola, não anda bem, sabe? E é o tipo de empresa que vai ser engolida mais cedo ou mais tarde, é uma questão de tempo. Outra empresa que eu tenho dificuldades também de fazer negócio, mas no caso aqui de Novo Hamburgo não tem grandes opções, é o Zafari. Todo dezembro eles fazem uma propaganda linda. Vocês devem ter se emocionado com várias das propagandas deles. Eu sempre me emociono com essa última um pouco menos. As propagandas deles são top, né? Pois é, mas sempre dá a impressão de que é a família Zafari, né, que eles se preocupam com o ser humano. Cara, é outra coisa. Exatamente, eu nunca vi tanta gente azeda, tanta gente... Se o senhor não gosta que nem da parte dos militares, então passa longe do Zafra. Que lá é bem assim. Não cantou do jeito que é a melodia, tá fora. É bem rígido. E é um fora sacana, né? Porque na realidade tu já é explorado pra caramba, tu trabalha muitas horas, lida com um monte de cliente mal-humorado e ainda não tem folga sábado e domingo. Tu trabalha também. Então, e aí de ti, se tu falar alguma coisa pro cliente, o cliente não gostar. Eu também sei. Tá fora. Eu sei. Nossa, muito rico. Eu sei tanto isso que eu vi um cliente maltratando uma moça e ela manteve a fleuma dela, ela ficou quietinha, não respondeu ao cara e ele estava na caixa ao lado do meu, quer dizer, eu ouvi a situação e eu sou cliente, aí eu subi nas tamancas, já que o fiscal do caixa também não pode, porque pode sobrar para ele, eu subi nas tamancas. Eu disse, Tchê, o senhor é o tipo de gente que tem que comprar na estrebaria, daí para baixo. Aí quando eu tô com raiva, o bicho sai. Não sai um palavrão, mas o resto tudo sai. E aí o cara saiu batendo tamanca e o fiscal do caixa depois ficou meu amigo porque veio agradecer, porque ele realmente viu que a colega estava sendo maltratada, mas se ele fizesse alguma coisa, era ele que ia levar pior. Eu defendi, né? Bom, isso tudo que a gente vem falando nos leva a outra história chamada as funções da cultura organizacional. Vamos lá. Basicamente, está aparecendo uma imagem aqui que só Deus sabe o que é. Basicamente, como eu já havia adiantado para vocês, a cultura organizacional serve para determinar como eu devo agir com os meus demais colegas, né? De que forma os conflitos devem ser tratados lá dentro. Com respeito, de preferência. Uma coisa extremamente importante. Se eu sou uma empresa que pretende ser inovadora, eu tenho que dar suporte, defender conflito. Mas que conflito eu devo defender? O conflito respeitoso, aquele em que as pessoas dialogam porque são divergentes, mas não se ofendem. Empresa que não permite que as pessoas discutam em busca de um ponto em comum ou de um novo ponto, elas são empresas que estão fadadas ao fracasso, porque elas não se desenvolvem. E é bom que vocês comecem a sacar isso, porque se vocês estiverem preocupados que a empresa de vocês não está legal, uma das razões muito provavelmente é essa, porque ela não admite que as pessoas conversem entre si. Outra função da cultura organizacional é a necessidade de regular o grupo com o ambiente que está à sua volta. Significa o seguinte, como é que a minha empresa age em relação à comunidade onde eu estou inserido? Como é que a minha empresa age em relação ao resíduo que eu despejo? Eu não sei se vocês sabem, mas os hospitais de Porto Alegre até 2007, eles podiam... meu filho, deixa o ventilador ligado, por gentileza, que eu ainda estou na sala. Até 2007, elas podiam despejar os seus resíduos, pedaço de braço, pedaço de perna, feto, no lixo comum de Porto Alegre. Os hospitais do interior eram obrigados a... Meu filho, se manda. Os hospitais do interior eram obrigados a fazer o destino correto e os hospitais de Porto Alegre podiam. Puxa, mas por quê? Porque eles entraram com uma ação na justiça para continuar não tendo que pagar pelo despejo da forma correta dos resíduos. Isso, pessoal, mostra que dentro da cultura da empresa, eles estavam nem aí para a comunidade, o que é uma estupidez, porque no momento que eu jogo esse tipo de dejeto, eu estou contaminando o lençol freático, estou contaminando aquelas pessoas que vivem da coleta do lixo. Então, eles ficam falando de tratamento da saúde, mas são os primeiros a desrespeitar a saúde, né? Deixa eu só clicar aqui em cima, que aí dá certo. Bom, e aí, para terminar a nossa aula de hoje, porque senão vai ficar muito cansativo, de forma simples, o que é
a tal da cultura organizacional, bom, nada mais é do que a forma de ser da organização. O quão preocupada a nossa organização é com o funcionário, o quão preocupada a nossa organização é com o cliente. Extremamente importante. Ela tem uma possibilidade, que essa já está para lá de estudado, e uma outra que eu vou falar para vocês que não está estudada ainda porque é recente. De um modo geral, para poder mudá-la, eu levo de médio a longo prazo. O que é médio a longo prazo? De 5 a 10 anos. Difícil mudar uma cultura de uma empresa em menos tempo. Quando que isso deixa de ser verdade? E esses são os estudos que ainda não aconteceram. Quando a minha empresa é comprada por uma outra, ou eu compro uma empresa de alguém, essa mudança é na hora. Eles metem o pé no nosso pescoço e dizem, ou você muda, ou você está fora. Meu filho, tá bom, querido, para, por favor, você está me atrapalhando. E aí, eu não tenho esses 5 a 10 anos, eu tenho que me adaptar já. A pandemia também mostra que essa cultura pode ser alterada da noite para o dia. Algumas empresas mais inteligentes já vieram adaptando a sua realidade para o home office há algum tempo. Algumas atividades podiam ser feitas à distância com a presença 2 vezes na semana daquela pessoa e o resto do tempo em casa, porque eles se bancavam que essas pessoas que precisavam de criatividade rendiam mais nas suas casas e não perdiam tempo com deslocamento. A Gerdau era uma delas, ela começou a implantar isso em 2019. Quando veio a pandemia, ela só aumentou a quantidade. Há vários outros casos no mundo que já começaram a fazer isso antes. Pessoal, essa é uma realidade que não volta mais. Aquele monte de gente ocupando um monte de andares nas empresas, acabou. Eu fui ao Rio nesse final de semana, o centro do Rio está abandonado. O meu restaurante era justamente no centro do Rio, ainda bem que eu não tenho mais restaurante lá. Um monte de empresas que tinha aquele monte de funcionários acabou. Tem um edifício garagem lá que foi construído por causa da falta de vagas que havia no centro, se chama Terminal Menezes Cortes. Está vazio. Você deita lá na pista de subida, não sobe carro nenhum. Está morto. Para que eu vou gastar um caminhão de dinheiro com aluguel, ar-condicionado, vale transporte, se o meu funcionário produz mais de casa? O que vai acontecer? Fala. Mas, senhora, isso aí é uma realidade mesmo. Se tu olhar, todo jornal estão botando isso, né? Que as empresas estão desalugando os prédios. Tipo, a realidade da minha empresa foi difícil, porque ela é uma cultura que tu vê que o dono ele gosta muito de contato com o funcionário. Mas mesmo isso, mostrando essa epidemia tudo, a gente cresceu 64% esse ano, né? Oh, que legal. No mercado só. Parabéns. Então, ele viu que realmente, em casa, as pessoas elas ficam mais, assim, tem mais ideias, né? E teu nível de trabalho é maior. Eu sei porque eu trabalho bem mais que eu trabalhei numa empresa. Vou dar um exemplo. Chegava na empresa, ia tomar um café, conversar com o colega, trocar ideia, como é que foi o dia, blá, blá, blá. Aqui não. Aqui o cara senta na hora do home office, liga o computador, atende os clientes, para meio-dia, volta uma hora, toca direto, até, daí vai depender se vai dar algum pepino ou não, né? 6, 7 horas, e daí tu sai. Então tu toca direto, não tem interferência de ninguém, né? Sim. Mas tu tem que ainda recorrer a aprender mais. Porque tu tá sozinho. Então tu vai recorrer à internet para procurar uma solução, vai recorrer. Tu vai aprender o dobro que tu aprende numa empresa trabalhando como consultor. Não duvido. Só tem Sem falar. Pode falar, por favor. Falar no tempo que a pessoa fica em trânsito, que acaba sendo transformado em mais produtividade, né? Sim. Iago, por acaso saiu ontem de manhã um artigo sobre quanto tempo o carioca leva, em média, para sair de casa para o trabalho, é 68 minutos, ida, 68 minutos volta. Quer dizer, são 2 horas e 10, 2 horas e 20 de vida útil perdida, fora o cansaço que a pessoa chega... Fora o estresse, né? Fora o estresse. Agora, uma coisa importante vocês saberem, tá? E as empresas têm que começar a se mancar disso. Já está provado também, tem um porrão de estudo, principalmente na área de economia, que a inovação acontece num negócio que a gente chama de serendipidade, serendipity em inglês. Ela acontece ao acaso, é um esbarrão no cafezinho, é um encontro no elevador,
é na hora de almoçar que alguém, conversando com alguém, tem alguma ideia. As empresas vão ter que criar alguns momentos para que as pessoas possam se esbarrar fisicamente, quando essa pandemia maluca passar, para que essas ideias continuem surgindo. Porque senão, pessoal, nós vamos ter problemas de inovação. A gente pode ser um gênio, mas quando a gente dialoga com outra pessoa, sempre aparece um ponto que a gente ainda não tinha enxergado. Tá? E isso é uma coisa que me preocupa. Nós, professores, por exemplo, cara, as nossas reuniões são muito frequentes, mas elas não rendem o que rendiam quando a gente se encontrava fisicamente. Eu lamento por isso, mas ou a internet é ruim, ou o cara se distrai, que nem agora as crianças estavam aqui e não queriam subir, ou o cara se distrai, ou é bebê reclamando. O grau de atenção que a gente dava para algumas discussões era muito superior quando a gente se encontrava fisicamente. Quando vai acontecer isso? Pessoalmente, eu não sei. Eu sei que o Instituto agora está começando a discutir a volta presencial, ou híbrida, mas, sinceramente, enquanto não tiver vacina, acho complicado até para vocês ficarem circulando, tá? Pessoal, alguma dúvida ou podemos ficar por aqui? Tranquilos? Então tá. Tranquilo. Alguns de vocês já entregaram algumas atividades, alguns de vocês já entregaram várias atividades. Recomendo que vocês olhem lá o que são as atividades, são tranquilas de fazer, bem tranquilas, não tem nenhuma que seja desesperadora. E, de novo, aqueles que quiserem fazer as atividades e sumir do mapa, não tem problema, eu vou entender e vou dar as notas e a pessoa vai passar. Aqueles que quiserem fazer as atividades e ainda participar aqui das nossas discussões, minhas aulas são sempre nesse estilo aqui, eu trazendo exemplos reais e não vou só socando teoria em vocês, porque senão fica um saco. A minha ideia é ajudá-los a trabalhar melhor nas suas empresas e a buscar uma vida melhor em termos profissionais, tá? Tranquilo? Ô, professor, mas tu botou os prazos para entrega ou tu deixou livre? Cara, eu te confesso assim, eu botei prazo para tudo, mas com as APNPs, tá, então vamos lá. Normalmente eu sou um carrasco para prazo. Eu não deixo entregar depois do prazo. Mas nas APNPs, cara, não tem como exigir isso. Ou o cara está sem internet, ou o cara está tendo que trabalhar dobrado, ou a empresa mudou o cara de turno. Então, cara, se me entregarem todos os trabalhos da semana que vem, tá passado, sem estresse, tá? Os trabalhos estão lá. As discussões vão existir, mas eu não quero participar da discussão. Vai, escolhe 2 artigos lá e faz as resenhas dos 2 artigos e me manda. É simples assim, para não dificultar a vida de vocês. Mas como as minhas aulas são muito práticas e a minha intenção é de ajudá-los, quem quiser participar será sempre muito bem-vindo, principalmente se vocês contribuírem como vocês contribuem. eu ia te falar, tu ia ter discussões vai ter igual, independente das pessoas entregar ou não. Se tiver 1 ou 2 ou 3, eu estou discutindo igual. Ah, tá, beleza, então. E é sempre enviado via e-mail, né? Eu estava um pouco na dúvida, o senhor tinha falado, eu fiquei na sempre dúvida. E-mail. Moodle, eu acho uma ferramenta interessante, mas para recebimento de tarefa, acho um pó. Até porque eu não estou colocando um impedimento de que você me entregue alguma tarefa atrasada e o Moodle faz você cortar os prazos. Tá? Ok, pessoal. Fiquem com Deus, então. Vou mandar o link para vocês, tá? Boa noite. Tchau, Tá tchau. bom, boa noite.